Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Vamos começar então nosso próximo vídeo. Como hoje eu vou fazer contorno em creme, eu já fiz a preparação de pele, então a gente já falou bastante da preparação de pele, eu pulei essa parte para não ficar o vídeo tão longo. Só para falar, limpei com água micelar, que já limpou e tonificou, hidratei com esse hidratante aqui. Passei um olhinho também, o olhinho da Biang. E agora eu vou começar a preparação do meu contorno em creme, tá? Quando a gente fala de contorno em creme, são produtos, são muitas camadas de produto. Então, eles às vezes não é indicado para todos os tipos de pele. E também é uma maquiagem que dá uma cobertura bem mais alta na pele. Então, se é uma pessoa que não gosta de cobertura alta, que gosta de uma maquiagem mais natural, contorno em creme não é o mais indicado, tá? Porque quanto mais produto a gente coloca, mais pó tem que colocar, e aí a pele vai ficando mais carregada, tá? Como nesse caso a gente vai usar um corretivo cremoso mais uma base mais pesada, então eu não vou fazer a correção de olheira com corretivo colorido, eu já vou direto pra base, tá? A base que eu vou usar hoje vai ser essa daqui, da MAC. Vou usar ela porque ela tem uma cobertura mais pesada. E nesse caso, nesse tipo de pele que eu vou fazer, a base tem que ser uma cobertura mais pesada, tá? Porque a nossa intenção realmente é que a pele fique com uma cobertura bem alta. Pra que a gente usa esse tipo de maquiagem? A gente usa pra fazer... Como é que eu acho que está vazio? A gente usa pra fazer fotos, então a maquiagem de foto, ela normalmente não aparece se eu faço uma cobertura muito leve, se eu não faço um contorno em creme. Então tem que ser uma base, uma maquiagem mais pesada. Se eu quero mais durabilidade, então, por exemplo, para uma formatura, que é à noite, que a festa é no escuro, eu uso essa base, posso usar esse tipo de cobertura também, porque essa maquiagem vai aparecer mais na foto, no flash, enfim. E quando eu quero mais durabilidade, por exemplo, em noivas, muita gente usa contorno em creme. Não é uma regra usar contorno em creme em noiva, mas assim, como ela vai abraçar muita gente, beijar muita gente, o pó vai sair mais rápido com todos esses abraços, né? O creme ele vai ter mais durabilidade, com certeza, tá? Então, são nesses casos, basicamente, mas sempre lembrando que vai ser uma pele mais rebocada, certo? Então, eu vou começar aplicando minha base com aquele mesmo pincel, pincel Kabuki. Começo pelo centro, que é onde eu preciso de mais cobertura. A área dos olhos eu não preciso invadir tanto, porque depois eu vou vir com bastante corretivo ali, então eu não preciso aplicar tanta base naquela região, tá? O que restou no pincel eu venho trazendo para as laterais do rosto. Ó, como essa base tem uma cobertura bem mais pesada. Mas eu gosto de uma cobertura assim também. É que, consequentemente, cobertura pesada marca mais as linhas, né? Então, tem que colocar na balança. Opa, minha luz apagou, calma aí. Bem com a esponjinha. Essa base é uma base mate, então é uma base que seca muito rápido, por isso que eu tô fazendo por quadrantes. Então eu termino esse quadrante, aí eu venho pro próximo, tá? Restante do pincel, venho esfumando aqui as laterais do rosto. E aqui eu deixo uma cobertura mais alta. Venho com esponjinha. Essa base também ela é levemente mais escura que a minha pele. Mas como a gente vai trabalhar com contorno, a base já vai se... Quando a gente vier com contorno claro, eu consigo corrigir isso, tá? É que uma muito mais clara que isso eu não gosto, porque daí eu fico muito fantasminha. Ó, cobertura total da pele, cobertura alta, ó, pode ver que é um bem rebocão. Não é porque a base é rebocão que ela é feia, tá? Tem rebocão que é bonito.
Tá vendo que ela forma um reboco, que ela cobriu tudo, mas ela é uma base fina na pele, não é aquela camada grossa na pele que, por exemplo, a base da Tracta me dá. Vem trazendo o restante pro pescoço, pra dar uma igualada, né? Vou pegar mais um pouquinho. Certo? Então, até aqui, normal, cobertura de pele com base. E agora, se fosse um contorno em pó que a gente fosse fazer, a gente ia vir com corretivo líquido, aquele da Natura, ou da Tracta, enfim. Como a gente vai fazer contorno cremoso, a gente vai usar até a parte clara com contornos cremosos, tá? Eu vou pegar ele pra vocês, calma aí. Vou usar esse corretivo aqui. Esse aqui especificamente é o da Creolan, mas não precisa ser esse, pode ser o que vocês tiverem, tá? O que é importante de um corretivo cremoso? Se ele é um corretivo que ele não espalha facilmente, tem alguns que eles parecem uma pasta, uma manteiga, ele é bem oleoso, mas ele não espalha na pele. O ideal é que você dilua, tá? Se você vê que ele já tá molinho, que ele tá espalhando, que ele tá se adaptando à pele facilmente, não precisa diluir. Mas se for o caso de um corretivo que você não consiga trabalhar com ele, quando você vem com as batidinhas, ele não muda nada na pele, aí dilui ele pra ficar mais bonito o resultado e pra trabalhar melhor, tá? A regra é sempre a mesma, um tom mais claro que o meu tom de pele. Eu vou usar esse daqui, parece que é muito claro, mas quando ele vem na pele, vocês vão ver que ele não fica tão claro, tá? Produtos cremosos, a gente sempre pega com uma espátula. Posso usar direto aqui da espátula mesmo. E aí, vou usar um pincel pra aplicar, ó, um língua de gato pequeno, mesmo de base, só que um pouquinho menor. Pode ser um doe fiber, pode ser um kabuki pequeno, tanto faz, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu faria com o corretivo claro. Então, eu venho iluminando aqui, principalmente o centro. E trago aqui de encontro ao meu olho. Então, eu faço um triângulo descendo rente ao nariz e encontro com o olho novamente, tá? Esse corretivo, ele tem bastante cobertura. Então, por isso que no caso a gente nem usou o corretivo colorido, porque não tem necessidade. Eu já tô colocando muita cobertura no meu rosto. Faço o topo do nariz, um pouquinho da testa. Lembrando que a testa, o tamanho da minha testa, ele já é maior, né? Então eu não ilumino tanto, tô iluminando só o centro. Arco do cupido e queixo. Vamos falar então um pouquinho, aproveitando que a gente tá fazendo contorno, de formatos de rosto. Vou pegar minha esponjinha aqui. Enquanto eu vou batendo a esponjinha, eu vou explicando sobre formatos de rosto. Então vamos lá, quando a gente fala de contorno, a gente já falou um pouco disso na aula presencial, mas vamos retomar isso, né? Quando a gente fala de contorno, o contorno ele não é um padrão, então eu não faço todas as marcações em todos os tipos de rosto. Eu analiso o meu rosto. E nesse caso não é nem questão de formato. Se ele é redondo, se ele é quadrado, isso também influencia, mas o principal quando a gente fala de contorno é observar quadrantes do rosto. Então sempre eu tenho que observar quadrantes. Do início da testa até minha sobrancelha é um quadrante, da sobrancelha até o final do nariz é outro quadrante e do nariz até o queixo é outro quadrante. O que eu tenho que observar? Se existe uma simetria de tamanho entre esses quadrantes. Então, se aqui é do mesmo tamanho que aqui é do mesmo tamanho que aqui. Se não for, no meu caso, qual que é o meu quadrante maior? É a testa. E o meu quadrante menor é de nariz até o queixo. Então, essa minha parte ela é mais curta. Se eu venho com um corretivo cremoso e eu escureço essa área aqui do meu queixo, o que eu tô fazendo com o meu rosto? Eu estou encurtando mais ainda essa área. E aí, eu não vou dar um efeito harmônico no meu rosto. Se eu ilumino a minha testa até aqui, o que eu tô fazendo? Eu estou aumentando essa área que já é maior e aí ela não fica harmônica.
Então eu tenho que observar quadrantes do rosto da minha cliente antes de fazer o contorno, tá? O contorno ele tem as áreas que são regras, então sempre tem as mesmas áreas que a gente na iluminação. Então sempre embaixo do olho, testa, nariz e queixo. Mas não é em todo mundo. Se a cliente tiver os quadrantes ok, todos do mesmo tamanho, eu faço todas essas marcações. Senão eu vou adaptando conforme o rosto dela, tá? Nada é regra, é tudo questão de analisar formatos de rosto, simetria, o que é mais adequado. Além do que é mais adequado também para o estilo da sua cliente. Então eu também não posso transformar a minha cliente em uma coisa que ela não é. Então eu vou fazer uma maquiagem super pesada nela, sendo que o estilo dela não é aquele, mesmo que combine. Vamos supor que com a minha cliente vai ficar super legal um olho preto. Mas se não é o estilo dela, eu tenho que respeitar os estilos, porque a maquiagem só fica bonita quando a pessoa que tá ali por trás da maquiagem está satisfeita e tá se enxergando ali nela, tá? Ó, já deu uma boa iluminada, tá vendo? Aqui não tem muito segredo, né? A mesma coisa que a gente faz com corretivo líquido, só que no caso aqui a gente vai fazendo com cremoso. A cobertura tá bem mais alta. É um estilo de maquiagem que eu gosto, porém para atendimento é mais demorado. Então não é todo mundo que utiliza isso em todas as clientes, só em clientes que são especiais, noivas ou formandas que vai ficar muito tempo com a maquiagem, porque é uma maquiagem que demora um pouquinho mais para ser feita, tá? Então tem que pensar em todas essas situações. Agora, feito o corretivo claro, eu vou vir com um escuro, então sempre começa pelo claro para depois vir com o escuro, tá? Vou usar dessa mesma paletinha aqui. Não, na verdade eu vou usar esse daqui, ó. Esse daqui eu gosto bastante. E ele é bem baratinho. Pra quem ainda não tem contorno em creme, não sei se eu cheguei a falar dele pra vocês, é o da Vult. É um stick da Vult. Acho que ele custa uns 15 reais. Não sei se custa mais que isso. Mas a cor dele é bem bonita, ó. A regra de cor para contorno em creme é a mesma, então nem muito quente, nem muito fria. Vamos ter que achar um meio termo aí. Esse da Vult, ele tem uma cor bem legal, ó, não sei se tá dando pra ver, mas aí no rosto vocês vão ver. Que funciona bastante, quase em todas as peles, tá? Então é um que eu gosto, vou usar ele pra vocês verem. O que muita gente faz quando vai fazer contorno. Então esse aqui, tá vendo que ele já vem em stick? Aí, o que as pessoas fazem? Já vem e já marca com esse stick. É errado fazer isso? Não é errado, mas eu vou ter o trabalho de esfumar essa marcação que eu criei aqui e às vezes eu vou esfumando, 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 ela fica desse tamanho. Então, o que eu indico fazer? Aplicar já esfumando. Eu não preciso fazer aqueles desenhos, ficar parecendo um quebra-cabeça no meu rosto. Eu posso já aplicar esfumando, tá? Então, mesma regra do contorno em pó, um dedinho aqui acima da orelha. E eu venho aplicando, eu tô usando o pincel Kabuki pequenininho, tá? E eu venho aplicando, já esfumando. Lembrando que o excesso de produto fica aqui. Vou trocar meu pincel, que eu não gostei desse, calma aí. Vou usar esse daqui, ó. Esse aqui é um pincel de... teoricamente é um pincel de blush, mas eu uso ele pra fazer contorno, tá? É um pincel mais fofinho. E aí, ó, eu venho aqui no início da minha orelha, ó, dá pra ver? E venho contornando meu rosto. Mesma regra, dois dedinhos antes da boca, eu paro. Ó, tá vendo que o efeito é basicamente a mesma coisa do contorno em pó. O que difere é a cobertura e a durabilidade que isso vai me dar, tá? Normalmente quando a gente vai fazer modelo, então no caso eu quero fazer modelos para foto, para divulgar no meu Instagram, a gente usa o contorno em creme, porque aí ele vai me dar mais... ele vai aparecer mais na minha foto, né? Pode dar uma leve marcadinha, porque depois a gente vai vir com esponjinha, então não tem problema, ele pode ficar um pouquinho mais pesadinho. Olha que bonita que é a cor desse da Vult. Gosto bastante dele.
Fiz aqui, faço todas as outras áreas normalmente, como eu faria com o pó. Então, venho aplicando na minha testa. Cuidado para não sujar o cabelo, porque aí a gente tá trabalhando com produto em creme, né? Pensando em cliente, ela já pode estar com o penteado pronto. Então, aqui só tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não sujar cabelo. Tô dando uma chinelada aqui. Aqui não vou fazer, né? Porque meu rosto é mais curto, então eu não trabalho essa área de escurecimento. E nariz, posso fazer com creme, posso fazer com pó. Eu normalmente eu só faço com pó. Dificilmente eu faço contorno em creme com contorno de nariz com creme. Que ele marca mesmo. E do nariz a gente quer que fique o mais leve possível, né? Vou fazer aqui pra gente usar todos os produtos em creme, né? Mas lembrando que aqui não necessariamente precisa ser o contorno em creme, pode ser o pó, tá? Mesma coisa, ó. Vem da sobrancelha. Agora eu troquei para um pincel menorzinho, tá? Vem da sobrancelha. De preferência, já aplique esfumando, porque senão depois você não vai conseguir tirar essa marcação. E faço o contorno do meu nariz. Faço linha reta, então desço do início da sobrancelha em linha reta até o final do nariz. Início da sobrancelha em linha reta. E aqui na pontinha eu dou uma escurecidinha pra quebrar essa linha vertical que eu criei, tá? Certo? Terminei de fazer isso. Sempre vem com a esponjinha e dá acabamentos. Lembrando que aqui, se eu criei essa linha aqui, se eu venho com a esponjinha e fico batendo aqui sem parar, eu vou misturar tudo e vou perder isso que eu fiz. Então, eu venho só na linha e bato só na linha. Aqui eu já apliquei bem... Ó, tá vendo que eu já esfumei tanto na hora de aplicar que nem vou precisar ficar preocupada com a esponjinha. Se eu viesse, fizesse aquele risco aqui, cheio de produto, aí eu ia ficar horas esfumando isso daqui, perdendo tempo. Então, se eu aplico dessa forma, não tem segredo. Vou aplicar um pouquinho mais aqui na... E assim, ele não tá tão forte, mas eu vou vir depois com mais corretivo, com pó escuro, né? Com pó de contorno por cima do creme. Então, não precisa deixar tão escuro, porque eu ainda vou vir com pó aqui por cima, tá? Nessa área de iluminação, eu já passei o contorno líquido, né? O contorno cremoso. Eu sempre gosto de voltar com o líquido. Só que nesse início do olho, ó, que é onde a gente precisa de mais iluminação, então eu volto com o líquido só um pouquinho aqui, só pra dar mais iluminação nessa pele. Dá batidinhas. Ó, só pra dar um acabamentinho mais bonito. Cuidado com o contorno do nariz, né? Pra não perder ele. Fazendo caretas. Pronto, contorno em creme é isso. A intensidade que eu vou fazer nisso, aí vai depender do efeito que você quer. Lembrando, produtos cremosos, todos primeiro, depois o pó. Depois que eu vim com o pó, não posso vir com mais nada cremoso em cima, tá? Então aqui, como a gente tá fazendo contorno em creme, eu também vou usar o iluminador em creme. Então, eu já vou aproveitar e passar o iluminador. Meu iluminador, ele é em bastãozinho, assim, ó, então... não tem muito como passar com pincel, eu normalmente passo ele com o dedo mesmo, tá? Ou pode ser com uma esponjinha. Ele me dá uma cobertura maior. Ó, mesma coisa no local do iluminador. Se não tiver iluminador em creme, não precisa fazer isso não, tá? Isso aqui é só pra deixar a pele mais glow.
os locais de iluminação. Ó, topo do nariz. Essa área do meu rosto aqui é a área que eu mais preciso alongar. Então, se eu preciso alongar, eu faço o quê? Eu ilumino. Então, no queixo eu posso vir sem medo. Um pouquinho da testa só pra dar um glowzinho. Aí volto, sempre que aplica esses produtos cremosos, é bom voltar com a esponjinha. Sempre vai virando a esponjinha, ó. Tá vendo que aqui tá com base, aqui tá com o escuro e aqui tá com o claro. Vai pegando partes que estão mais limpinhas pra não misturar os produtos. Porque a esponja fica suja, né? Certo? Então esse é o contorno em creme. Poderia passar blush cremoso também, tá? Mas eu não tenho. Pode ser lip tint, pode ser qualquer coisa dessa área aí. Tem esse iluminador cremoso aqui, esse iluminador líquido também, ó, da Vult, acho que eu indiquei pra vocês. Poderia usar ele também aqui, tá? Então vamos agora para o pó. Coloquei muito produto na minha pele, então tem uma base de alta cobertura, tem um corretivo cremoso, tem um corretivo líquido, então eu preciso, quanto mais produto eu tenho na minha pele, mais pó eu preciso para essa maquiagem segurar. Então eu tenho que pôr bastante pó nessa parte, principalmente embaixo do olho, tá? Só que lembrando que sempre, mesmo que eu precise de muito pó nessa área, primeiro eu venho aplicando esse pó com o pincel. Então, aplico tudo calmamente com pincel para não virar uma meleca isso daqui, porque se eu venho com a minha esponja e pressiono o pó no creme, é como se juntasse os dois e formasse um barro. E aí fica tudo craquelado, principalmente embaixo do olho. Então, primeiro com pincel, selo, com paciência. Vou selar. Tô usando pó translúcido, né? O pó rosado. Eu vou selar, gente, no caso aqui dessa pele, eu vou selar só as áreas que são iluminadas. As áreas que eu escureci, eu não vou selar, porque se eu venho com esse pó, onde tá o escuro, eu vou perder o escuro. Então, eu vou selar somente nas áreas que são iluminadas do meu rosto, tá? Nas áreas que não tem contorno. Essa parte do nariz aqui, ó, sempre tem que selar muito bem, que é uma parte que abre muito. E aí, vamos supor que eu sinta a necessidade de uma cobertura maior. Então, achei que tá faltando pó na minha pele. Aí, depois de ter feito, aplicado com pó, aí eu posso vir com uma esponjinha e aplicar um excesso aqui, ó. Aí eu posso, tá? Mas primeiro vem com o pincel. Porque aqui eu vou precisar de bastante pó, então aqui não precisa economizar no pó, não. Deixa um pouquinho esse pó aqui na minha pele, posso deixar ele agindo. Quando a gente deixa o pó assim embaixo do olho, ou na pele toda, a gente chama de uma técnica chamada baking, que é cozinhar. Então é como se eu deixasse o pó aqui para ele cozinhar. É como se ele cozinhasse junto com a base e formasse uma camada bonita na pele. Então é para isso que a gente deixa esse pó aqui por um tempo. Não é todo pó que eu posso fazer isso, tá? Se for um pó muito grosso, esse da Paiô dá pra fazer, o da Playboy dá pra fazer, mas se for um pó muito grosso ou pó compacto, ele craquela, fica bem feio. Então não é com qualquer pó que eu posso fazer isso, tá? Vou pro contorno em creme agora, contorno em pó. Então, aqui tá escuro, eu selo com o contorno escuro, tá? Com aquele mesmo contorno que eu usei no outro vídeo. E aí eu venho selando. Lembrando que isso daqui tá molhado, então eu venho primeiro com batidinhas. Ó, tá vendo por que não é bom deixar muito escuro? Porque depois que eu venho selando com o pó, ele vai ficar mais escuro. Então tem que ter cuidado nesse momento.
em todas as áreas que eu passei corretivo escuro, eu venho com pó escuro, tá? Por isso que é uma maquiagem mais demorada, porque a gente tem que fazer 2 vezes a mesma coisa, né? Então eu venho com claro, venho com pó, depois venho com escuro. Certo? O nariz também tem que selar. Então selo aqui. Por isso que também não é bom fazer muito escuro, ó, porque quando eu selo ele dá uma escurecida também. E agora, selo iluminador também. Então vou pegar onde eu iluminei e vou selar por cima com o iluminador. Então, só pra resumir, onde eu passei o claro eu selo com translúcido, onde eu passei escuro eu selo com contorno em pó, e onde eu passei iluminador cremoso eu selo com iluminador cremoso, tá? Pra não perder o efeito de nenhum. Iluminador, primeiro pigmenta, depois dá uma polida e ele fica mais brilhante. Pigmenta e dá uma polida. Pigmenta. Um blush. O blush poderia ter passado cremoso também, mas como eu não tenho, eu vou passar o em pó mesmo, tá? O blush sempre é cuidado, gente, pra não trazer ele pra cá, tá? É sempre aqui no centro da maçã. Dá um sorrisinho, né? Dei uma chinelada pra variar. Volta com o pincel de pó e dá uma polida. E aí, gente, o que eu vou fazer agora? Isso não é uma regra. Não preciso fazer em todas as maquiagens, não preciso ter isso, mas é uma coisa que dá um efeito bonito. Então é uma dica pra vocês, mas não precisa ninguém fazer, porque não vai ter o produto. É só uma dica pra vocês terem mais conhecimento, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu selei toda a minha pele com pó translúcido, mas eu quero uma cobertura mais bonita na minha pele, eu quero uma pele mais polida. Então, o que eu faço? Eu vou vir com um pó compacto, só que esse daqui não é um pó compacto qualquer. Ele é da MAC e ele é da linha Mineralize. Então, qual que é a diferença dele? Ele é extremamente fino, então ele é como se fosse um translúcido com cor e compacto, né? Deu pra entender, só que bem fino. Ele é um pó compacto com a textura do translúcido na pele, então ele não me dá cobertura. Ele só me ajuda a polir a pele. Então o que eu faço? Eu venho com ele e venho polindo a minha pele, principalmente nas áreas que eu usei o pó translúcido. E aí ele dá um efeito, talvez no vídeo não dê pra ver, mas pessoalmente ele dá um efeito de pele de porcelana. Não sei se tá dando pra ver a diferença que ele tá dando na pele. Ó. Então ele é mais pra dar aquele up, né? Não preciso, se eu não tiver isso, minha pele não vai ficar menos bonita ou não. É porque ele dá realmente essa polida na pele. Posso fazer isso até com um pó compacto, tá? Só que o pó compacto ele vai me dar mais cobertura. Então, esse daqui ele é mais indicado, esse que é Mineralize, porque ele é mais fino. Dá uma reforçada no contorno aqui, que deu uma perdidinha. Certo? Fiz isso, então lembra que quanto mais produto, mais pó, mais bruma, mais tudo a gente vai precisar. Então agora, sempre que eu faço contorno em creme, eu sempre gosto de vir com a bruma pra ela tirar o efeito pesado da pele, porque realmente fica um efeito mais pesado.
E aí pode molhar mesmo a pele, tá? Não precisa ter medo. Calma aí, eu vou pegar o ventilador. A bruma, nesse momento, ela é feita pra isso mesmo, pra molhar a pele. Só não esquecendo de manter a distância, que se for muito perto, aí ela vai manchar sua pele. Ó, eu faço tá bem molhada a minha pele. Pensando em cliente, em atendimento, agora eu não posso mais tocar nessa pele, tá? Então, mesmo quando eu vou fazer agora a minha maquiagem, quando eu for fazer uma sobrancelha, eu não posso apoiar muito nela, porque essa pele tá com bastante produto e aí eu vou acabar manchando, estragando minha pele, tá? Pele feita. Hoje, o que eu pensei? Vou fazer o delineado gatinho, pra vocês já irem treinando, porque gatinho é uma coisa que tem que treinar mesmo, não tem muito segredo. Se você aprender a fazer em você, melhor ainda, porque aí nas outras ele fica mais fácil, tá? Então eu vou primeiro corrigir sobrancelha e depois fazer o delineado gatinho.